muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Então hoje, eu mesmo serei o palestrante. E eu já tinha preparado um material para falar no sábado passado, mas aí eu tive algumas coisas para fazer e o Jorge veio, deu a palestra. E nesse meio tempo eu preparei um outro material. E por fim, hoje pela manhã, pediram para me preparar um outro material. E a intenção é falar sobre sentido de vida. Sentido de vida. Todo mundo aqui tem um sentido de vida? O que é um sentido de vida? O que é o sentido de vida? Eu tenho uma vida? O que estou eu fazendo aqui, nesta crosta terrestre? Estou eu vivendo realmente? Ou eu estou simplesmente existindo? Sou eu aqui alguém que faz a diferença no mundo? Se eu morresse agora, que falta eu faria no mundo? Qual é o meu tamanho aqui? Qual é o meu valor? Será que tenho eu mais valor do que uma formiga? Uma formiga, segundo o que a gente sabe, ela carrega 30 vezes mais. Uns dizem que 40, 50 vezes mais o próprio peso. E ela pega esses 40 vezes mais o próprio peso nas costas e vai daqui até ali, assim, rapidamente. Seria o mesmo que eu pegar o meu carro nas costas e ir daqui a lá, em meia hora. Quem é mais forte no mundo? Eu ou a formiga? Se colocássemos qualquer um de nós dentro de um ringue com qualquer animal de médio ou grande porte, quem é o mais forte? É capaz de um pincher matar qualquer um de nós? Não é verdade? Então, qual é o meu valor no mundo? Qual é a minha força? Eu tenho uma força? Se eu tenho, de onde ela vem? Por que motivo eu estou aqui? Por que motivo eu estou existindo? Para que eu existo? Para quê? O que tenho eu nesse mundo? Talvez a única coisa que seja realmente meu é a minha vida, a minha existência. Frágil que se uma aranha me morder, eu morro. Posso morrer. Alguns frágeis que se um pernilongo picar, quase morre. Alguns frágeis que se comer um camarão, pode morrer. Então quem sou eu? Qual é a minha força? Por que eu estou aqui? Qual será a minha caminhada? Estou aqui porque Deus quer? Eu quero estar aqui? Se eu quero estar aqui, por quê? Para quê?
não, tudo bem, eu estou preparado para morrer. Posso morrer amanhã. Estou preparado. Será? O que eu busco estando aqui, encarnado nessa existência? Qual é a minha busca? Tem um cara chamado Maslow, eu não lembro o nome completo, só lembro que é Pirâmide de Maslow, né? Fez a pirâmide falando sobre, seriam as etapas da vida, né? Necessidade básica são divididas em estágios. Então, sobrevivência, reprodução, espiritualidade, vai indo. E onde eu estou nessa escala? Mas sabe que analisando essa pirâmide talvez esteja um pouquinho hoje para a nossa atualidade, eu não diria incompleta, mas poderia ter acrescentado mais algo. Porque independente do grau em que você estiver da pirâmide, a nossa busca normalmente não muda. Porque o que eu busco? Normalmente eu busco o quê? Prolongar a minha existência, prolongar a minha vida neste plano. Certo? Se eu estou doente, eu vou ao médico, eu vou à casa espírita, eu vou a algum lugar sempre em busca do quê? De prolongar a minha existência. Sempre em busca de viver melhor, viver com mais qualidade. A gente parte sempre do princípio que não tem nenhum ateu aqui. Se tiver, pode levantar a mão que nós não vamos julgar, não. Deus existe? Realmente? Será? Se hoje eu me pegar de frente em discussão com um ateu, será que eu vou ter argumentos o suficiente para dialogar com ele? Será que no fim das contas eu vou convencer ele que Deus existe ou ele vai acabar me convencendo que Deus não existe? Ou eu vou fugir da conversa? Porque ele tem mais argumentos e argumentos mais concretos do que eu. Talvez existam dois tipos de ateus. O ateu teórico e o ateu prático. Aquele que é ateu na prática. Aquele que é ateu na prática, ele não acredita em nada e ele vive essa vida como se fosse apenas esta existência. Ele procura viver da melhor forma possível, gozar o máximo possível, usufruir o máximo possível, porque ele acredita que só tem essa existência, então eu vou viver o melhor possível. E o ateu prático, normalmente, ele acha que quem já não está contribuindo com mais nada para a sociedade pode morrer. Como, por exemplo, ele acha que os velhos são um peso, que podem morrer, porque está apenas dando custo e não está contribuindo com mais nada para a sociedade. E teriam vários exemplos que poderiam utilizar aqui, né? Um ateu que ele é ateu na prática. Sabe que até, de certa forma, eu admiro os ateus? Porque ele não está, no mínimo, ele não está sendo hipócrita. Ele vive de acordo com aquilo que ele acredita. E aí o ateu que diz acreditar em Deus, mas vive como se não acreditasse. Só para a gente refletir. Não estou fazendo acusações nem apontamentos.
Mas analise, todo aquele ser que diz crer em Deus, que faz orações a Deus, mas que o seu condicionamento no seu dia a dia, ele vive como se não acreditasse em Deus, é um ateu. A diferença é que o outro é um ateu assumido e este é um ateu que mente. E mente não só para o outro, mente para ele mesmo. Eu estava ouvindo uma palestra do pastor Rodrigo Silva, e ele contando que ele foi viajar e que ele foi visitar uma caverna e que ele entrou na caverna e tinha bonecos de cera retratando a situação da época do nazismo, né? Então estava ali pai, mãe, filho, algumas pessoas que ficaram 8 meses escondidos nesta caverna, passando fome, passando frio. Detalhe, naquela época lá fazia ainda abaixo de 10 graus, não sei, acima de 10 graus negativos, né? E eles viveram 8 meses nessa caverna, passando necessidades. O proprietário da casa, onde tinha essa caverna, tinha que cuidar muito se não tinha nenhum soldado observando para poder dar água e alimento. Então, às vezes, eles passavam 1, 2 dias sem se alimentar e sem tomar água. E essa estátua tinha a criança, segurava o que parecia ser uma bola ou uma bexiga. Será que essas pessoas se mantiveram nessa caverna por 8 meses? Por quê? Por que nenhum deles se entregou? Qual foi a força que os manteve vivos dentro dessa caverna? Qual era a expectativa de vida deles? Nós, se ficarmos um final de semana inteiro fechado dentro de casa, chovendo, não podemos sair por causa da chuva, quase morrendo. Será que Deus é uma invenção nossa? Será que Deus realmente existe? Você já viu? Conhece? Já conversou com Ele? Deus existe mesmo ou é uma criação da mente humana? Será que Deus é apenas uma fonte onde vamos buscar força? Em que momentos eu recorro a Deus? Em que momentos eu recorro a Deus? Sempre quando o negócio aperta. Não é verdade? Ok, vamos partir do princípio que Deus existe. Que Deus não é apenas uma criação humana. Deus é grande ou é pequeno? Deus é grande ou é pequeno? Quando eu espero receber uma graça, seja qual for, conseguir um trabalho, conseguir pagar o boleto, conseguir trocar de carro, de casa, tanto faz. Normalmente o que eu penso? Eu vou conseguir porque Deus é grande. Às vezes não dá certo. Às vezes as coisas não saem, normalmente não saem como queremos. Não importa quantas vezes eu afirmo, Deus é grande. Às vezes as coisas não acontecem como eu quero. E aí? Não deu certo, e agora? Mesmo assim Deus continua sendo grande? Ou então daí ele fica pequeno?
Se eu creio em Deus, creio que Ele acredita, creio que Ele existe, qual é o sentido dele na minha vida? Deus é um servo do qual eu recorro toda vez que eu me sentir que eu estiver em apuros? Você está se perguntando para você se é sim ou não? Porque se Deus não é aquela fonte para suprir as minhas necessidades, a qual eu recorro sempre que eu passo por um aperto, o que é então? Se está tudo bem no meu dia a dia, durante o meu dia, se está tudo bem, tudo tranquilo, dando tudo certo, eu lembro de Deus? Quantas vezes eu lembro de Deus durante o dia? Nós poderíamos tentar criar uma imagem de Deus e trazer pronta para dizer, meu irmão, minha irmã, Deus é isso. Mas não dá. Não dá porque a experiência de Deus é individual para cada um. É individual para cada um. Porque se eu não sei nem qual é o meu sentido de vida, porque eu existo, como vou saber qual é o sentido de ter Deus na minha vida? Se eu não sei nem qual é o meu sentido de vida, como que eu vou saber que sentido faz eu ter esposo, esposa, filho? É engraçado porque você vê quem tem animalzinho em casa, gato, cachorro, doméstico, assim que você tem dentro de casa. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa, passa e faz um carinho no gato, passa e faz um carinho no cachorro. Não passa 20 vezes pelo esposo, pela esposa ou pelo filho dentro de casa e não faz um carinho. No decorrer da minha existência, o que é mais importante eu ter? Um propósito ou Deus? Será que aquele menino que estava preso lá na caverna, ele manteve-se vivo? Não apenas ele, mas todas aquelas pessoas. Eu me refiro a ele porque nós adultos normalmente já temos a nossa ideia criada de Deus, né? Oramos e pedimos, Deus vai me ajudar e tal, mas uma criança de 4 ou 5 anos, se você não orientar ela, normalmente ela não recorre a Deus porque ela quer ganhar um brinquedo, não recorre a Deus porque ela esfolou o pé. Enfim, o que manteve essas pessoas vivas nessa situação? Foi a sua fé em Deus ou foi por propósito? Vamos vir para a nossa atualidade, para o nosso dia a dia. No meu dia a dia, se de manhã, ao acordar, estou desempregado, estou com as contas vencendo, vou fazer o quê? Vou continuar deitado, orando para Deus, que os meus boletos se paguem? Vou continuar deitado, orando para Deus, pedindo para que apareça um emprego? Ou seria de mais utilidade nesse momento da minha vida eu levantar da cama e ir atrás de um emprego? Só orar a Deus
resolve as questões da minha vida terrena? Será que o que... Vamos lá. A pessoa que está em depressão, que sofre de ansiedade, ela deixou de crer em Deus? A depressão veio porque ela parou de acreditar em Deus? Normalmente ela diz, eu tenho fé em Deus, eu creio que eu vou sair dessa. Não é verdade? Mas se ela não tiver um sentido de vida, um propósito, ela entra de ponta cabeça na depressão. Experimenta ficar uma semana de férias em casa. Primeiros dias você vai limpar a casa, vai organizar, vai fazer isso e aquilo, e daqui a pouco você fica 2, 3 dias sem ter nada para fazer. O que acontece? Você começa a ficar angustiado, com ansiedade. Por quê? Porque você está sem um sentido de estar existindo naquele momento. De repente você não tem um propósito, você não tem mais nada para fazer nesses 2, 3 dias. Eu não estou querendo fazer comparação de que um propósito, um sentido de vida é mais importante que Deus. Mas eu estou propondo que cada um de nós analise na nossa vida o que está mais me fazendo falta, ou o que é que vai trazer Deus para a minha vida. Será que todos aqui já se fizeram a grande pergunta? O que eu quero para esse ano de 2024? Qual é a mudança que eu quero para esse ano de 2024? Tá bom, vamos complicar um pouquinho mais. Alguém já sentou um pouquinho parado, você com você mesmo, e tentou ver quais são as suas sombras, tentou ver quais são os seus defeitos, para então você pontuar um propósito de eu preciso me melhorar nesse ano, nisso? Ok, vamos partir do propósito que você não precisa se melhorar em nada. Certo? E então, qual é o teu propósito para esse ano? Qual é a tua busca? O que vai te dar sentido de vida nesse 2024? O que você espera alcançar? Se eu chegar ao fim do ano vivo já está bom. Será? Uma experiência feita, eu gostaria de lembrar, mas não lembro, para falar para vocês, mas foi uma experiência feita. Pegaram várias pessoas com uma média de 40 anos de idade, sentaram na frente e falaram, conta para mim da tua vida, quais foram as histórias que marcaram a sua existência? E na grande maioria, não passou de 9 horas de conversa. 9 horas. Quer dizer, 40 anos da sua vida, da vida dessas pessoas entrevistadas, da maioria, não passou de 40 horas. Por quê? O que eu estou fazendo com a minha vida? Ok. O que é a vida? O que é a vida? Tempo? Poderíamos ver dessa forma? Vida é tempo. Acabou a vida, acabou o teu tempo. Vida é tempo. Poderíamos ver assim? Ok. Se vida é tempo, toda vez que eu fico sem fazer nada para construir o meu ser,
para construir a minha vida, então eu estou o quê? Perdendo tempo de vida. Perdendo tempo de vida. Toda vez que eu procrastino, estou perdendo tempo de vida. Ora, se nessa existência a nossa corrida não é sempre por aumentar o nosso tempo de vida, normalmente é, certo? Se a minha busca é por aumentar o meu tempo de vida, por isso que eu vou ao hospital, tomo remédio quando precisa, vou ao centro espírita, vou à igreja, tanto faz. Mas se a minha busca está sempre em busca de mais tempo de vida, por quê? O que eu vou fazer com esse tempo de vida? Eu estou fazendo bom uso ou um mau uso do meu tempo de vida? Toda vez que talvez pudéssemos dividir o nosso tempo de vida assim, dividir ou analisar de duas formas, construtivo e destrutivo. Nós, na nossa atualidade, não vivemos em busca sempre de poupar tempo. Quando que eu quero poupar tempo? Quando eu pego o telefone e peço uma comida pronta. Certo? Não, mas calma aí. Eu faço isso porque eu não tenho tempo de fazer comida. Ok? Tá bom? Mas se você tivesse tempo de fazer a tua própria comida, você não poderia estar fazendo essa comida com carinho, com amor? Você não poderia estar cozinhando um arroz integral, usando um macarrão de farinha de trigo, se alimentando sem glúten, com o mínimo possível de açúcar? Por que a comida de mãe e comida de vó é uma delícia? Porque ela faz com amor. Tem alguém aqui que já enjoou da comida da mãe ou comida da avó? É difícil. Mas a comida do restaurante é assim para você enjoar. Eu comecei lá na marmita grande, fui para a marmita média e agora estou na marmita pequena. Ok? Mas é que eu não tenho tempo. Mas o que você está fazendo com o seu tempo? Em que você está empregando o seu tempo de vida? Você já pegou teu celular no fim do mês e foi ver quantas horas você ficou no Facebook? Que ali mostra, né? No Instagram, vendo shorts, no Quai, e etc, etc, e etc. Para quem está em relacionamento, quanto tempo de vida você está destinando? Eu estou falando em tempo de vida produtivo para esse relacionamento. Tem muitos casais que o marido está chegando, a esposa está saindo. A esposa está chegando, o marido está saindo. Quase não se vê. O filho está chegando, os pais estão saindo. E vice-versa. Qual é a qualidade da tua vida? Do teu tempo de vida? Depois eu boto as mãos na cabeça e depois que eu errei com esse menino, com essa menina. Vem cá, você educou, hein? Nós hoje somos movidos pela satisfação imediata. Normalmente não conseguimos destinar o nosso tempo de vida para fazer algo que vá me trazer benécias no futuro. Tem que ser imediato.
Vamos fazer tal coisa? Vamos levar quanto tempo para fazer tanto? Meu Deus, tem que esperar um ano. A qualidade de tudo está aumentando ou está diminuindo? Hoje forma-se terapeutas com um curso de final de semana. E aí vai um ser com dificuldade de entregar a sua vida nas mãos de um terapeuta de final de semana. Repito, não estou colocando como caráter de julgamento. É para que todos nós possamos analisar no nosso dia a dia. Tem alguém aqui presente que está em algum projeto de vida, fazendo, executando, que o retorno vai vir daqui a 6 meses? Daqui a um ano? É difícil. Por quê? Não temos paciência. Não sabemos esperar. E aí hoje o meu tempo de vida eu gasto sempre com coisas que vão me trazer resultados rápidos, mas que lá na frente vai vir. Esqueci a palavra. Vai vir um resultado, a consequência. Todos os nossos atos geram consequência, certo? Então, hoje eu posso levantar 1 hora mais cedo para destinar para mim mesmo, para sair e fazer uma caminhada, sei lá, qualquer coisa que seja um momento teu. Eu posso levantar 1 hora mais cedo para preparar minha própria comida, ou eu posso continuar pegando a comida no restaurante e daqui a pouco estar tendo que ir ao médico porque eu estou com triglicerídeo alto e etc. Isso e aquilo e tudo lá em cima. Isso tudo que foi falado são meros exemplos. É tudo no final só para chegar a uma única questão. Que qualidade você está dando à sua vida? Você sabe que esse imediatismo que vivemos é a maior ferramenta que estamos utilizando para a nossa depressão e ansiedade. Vocês já ouviram falar no teste do marshmallow? Teste do marshmallow. Pegaram crianças, deram um marshmallow. O marshmallow deram um doce, mas o marshmallow como é famoso na experiência. Está aqui, o doce é teu. Você pode comer se você quiser. Mas eu vou dar uma saidinha. Se você esperar eu voltar para comer, eu te dou mais um. Então você come 2. E essa experiência prova que os que resistiram, que tiveram paciência, além de comer 2 doces, em toda a sua vida, eles foram mais resistentes nas suas emoções, não se lamentaram tanto, tiveram melhores resultados em todas as áreas da vida, porque não eram imediatistas, não se tornaram pessoas imediatistas. Qual era o propósito dessas crianças? Tinha um propósito. Não. Naquele momento que a pessoa falou, eu vou sair, se você não comer quando eu voltar, eu te dou mais um, aquela criança tinha um propósito. O propósito dela era resistir à vontade de comer aquele doce. Era um propósito. Aquele que comeu, acabou.
Daqui a pouco vê o outro do lado comendo 2. E aí, poxa, por que eu não esperei? Aí vem a lamentação. E assim é a nossa vida. Então, o propósito de vida não precisa ser algo grandioso. Até porque sempre que assumimos, que buscamos propósitos de vida grandiosos, quando não alcançamos, aí nós vamos mais para baixo ainda, mais profundo ainda. Se você tem um propósito grande que você está trabalhando nisso sempre, que está se realizando, ótimo. Mas talvez seja um ótimo começo você construir propósitos que sejam alcançáveis. Que quando vença, cada vez que você vence um propósito, isso te torna mais forte e você pode ir construindo propósitos maiores. E assim vai aumentando o seu sentido de vida. Aquele ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, não é uma pura verdade? Uma pura verdade. A pessoa que tem o que fazer o dia inteiro, desde a hora que abre o olho até a hora que fecha o olho para ir dormir, ela está se ocupando-se o tempo todo, ela não tem tempo de falar da vida dos outros. Ela não tem tempo de julgar. Ela não tem tempo de ficar tendo pensamentos negativos. Porque ela tem tantos propósitos no seu dia a dia para vencer, para concluir, que não sobra tempo para o que é ruim. Mas uma coisa muito importante. Tudo que está acontecendo na sua existência hoje, na sua vida, é você que está conduzindo os acontecimentos da sua vida? Ou são as pessoas que te rodeiam, que estão tocando a sua vida? Se hoje você está com dificuldades na sua vida, foi você que construiu essas dificuldades? Ou foi as pessoas que te rodeiam, que contribuíram para que você estivesse dessa forma? Eu queria tanto ir no lar espírita, mas o meu irmão não gosta que eu vá, ou minha mãe não gosta, ou o cunhado, ou pior, a sogra. Então tua vida não é tua. Se você não pode conduzir a tua vida de acordo com as tuas vontades, tua vida não é tua. E aí, como que você vai ter um propósito de vida, um sentido de vida teu, se a tua vida não é tua? Se você vive em função de agradar os outros, de fazer o que os outros querem, tua vida não é tua. Se nenhuma vida você tem, como vai ter um propósito de vida? E às vezes, ficamos tão acostumados em ter outras pessoas conduzindo a nossa vida, que aí, mesmo quando decidimos buscar uma casa espírita ou qualquer igreja, mesmo assim, não entramos nós na condução da nossa vida. Por quê? Porque daí eu começo a viver assim porque o pastor falou. Começo a viver assim porque o dirigente espírita falou que é assim. Começo a viver assim porque o palestrante falou que é assim. Quer dizer, no fundo não mudou quase nada, só mudou a pessoa que está conduzindo sua vida. E tudo isso por quê? Porque você não tira um tempo de vida para você estudar sobre aquilo. Para que você conduza a sua vida conforme... Quando alguém te falar que algo é assim ou é assado, é a opinião dele, mas qual é a tua? Você precisa ir buscar.
buscar, e estudar, e ler, ou ir vivenciar a situação para você saber qual é a tua vivência, a tua opinião sobre aquilo. Somos acomodados, somos procrastinadores. Para quem é espírita, o que é Deus? Deus é o princípio de tudo, está no livro dos médicos. Então é, beleza. Aí você vai discutir com um ateu e ele te coloca na sola do pé. Porque você mesmo não tem experiência nenhuma com Deus. Talvez você tenha 40, 50, 80 anos e até hoje você não teve uma experiência com Deus. Deus é amor. Sério? Saulo de Tarso disse isso. Deus é o todo, blá, 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 blá. Tudo aquela coisa errada que nós só vemos repetindo, que vem sendo pronunciado há mil e mil anos. E aí, se pedimos para cada um de nós, para você, qual é a tua definição de Deus? O que é Deus para você? Um ateu. Porque não sabe. Se nós vivemos acreditando na existência de Deus, certo? Mesmo tendo poucas ou talvez nenhuma experiência com Deus, vivemos acreditando em Deus. E se Deus não existisse? Se hoje alguém provasse para você que Deus não existe, o que mudaria na tua vida? Que mudaria na tua vida? Comece a repetir essa pergunta para você. Se Deus não existisse, o que mudaria na minha vida? Se não mudar muita coisa na tua vida, isso define o quanto você traz Deus para a sua vida. Porque falamos em Deus. Mas meu momento é, se Deus quiser, eu acredito que Deus vai me ajudar. Deus é grande. E blá, blá, blá. Está na hora de começarmos a destinar um pouco desse tempo de vida para nos interiorizar, para buscar Deus dentro de nós, para começar a praticar. Se sabemos que o mais próximo que temos de Deus foi o Cristo, então que começamos a conduzir a nossa vida praticando os ensinamentos do Cristo. Como várias vezes falado, se eu não conseguir tirar Deus do meu coração, do meu pensamento, da minha palavra e colocar nas minhas ações, não faz diferença nenhuma eu acreditar em Deus ou não. E esse ano, segundo relatos que temos da espiritualidade, claro que tudo são possibilidades, será um ano bem com várias coisas acontecendo.
Eu não poderia dizer um ano ruim ou um ano pesado, porque quem estiver vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo vai passar como um trator por cima das dificuldades. Mas quem é acostumado a sentar e esperar que alguém resolva seus problemas, que alguém te dê orientação, que alguém te diga o que fazer e tal, sinto muito. Muitos vão sucumbir. Muitos. Através de tanto de doenças, vírus, etc., como situações que irão e já estão acontecendo no nosso planeta geologicamente. É hora da ação. Bom, eu não falei quase nada que eu tinha preparado aqui, e não dá mais tempo. Mas uma coisa eu queria deixar para que vocês pensem a respeito. Autoavaliação. Tentar buscar em nós o que é que precisamos nos melhorar. Gente, precisamos estudar um pouco de psicologia. Você tem que entender que ninguém te ofende, ninguém te magoa, ninguém te machuca. É você que se machuca com o que os outros fazem e falam. Tem muito, mas muito material bom aí na internet. Não é só de espiritismo. Tem um cara chamado Pedro Calabres, neurocientista. Tem um trabalho muito bom para você ouvir, de graça na internet, no YouTube, para você se autoavaliar, para você se reconhecer quem você é. E o mais importante, te ensina como a mudar, como lutar contra isso, contra aquilo, como ressignificar, como se transformar. Não podemos mais colocar a nossa transformação nas mãos do outro, nas mãos de falsos gurus, nas mãos de entidades, entende? Nas mãos dos nossos mentores. Você está encarnado. Eles nos orientam, mas quem vai ter que fazer a transformação é cada um de nós. Assuma as rédeas da sua vida. Ou não, você que sabe.